Amados, a graça e a paz de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje trazendo a temática Vencendo Medos e Ansiedades, baseado na obra de Elise Fritt Patrick, onde ela apresenta 5 respostas para nós vencermos os medos e a nossa ansiedade. Mas para isso, eu gostaria de iniciar com você que para nós vencermos, nós temos que tomar atitudes. E nós vamos ver 4 atitudes. Conhecer bem a ameaça que nos rodeia. Segunda, conhecer bem a nossa estrutura. Terceira, decidir vencer. E quarta, decidir se preparar para a vitória, amados. E para vencermos, a autora nos ajuda com essa obra, como eu já bem falei, e que ela vai apresentar para a gente 5 respostas. E hoje nós vamos lidar com a 4ª resposta de Deus para a nossa vitória em meio a medos e em meio a ansiedades, que é crescendo fortemente na graça. Mas nós vemos que a graça ela tem um poder salvífico em nossas vidas, como nós vemos lá em Efésios 2, verso 8 e verso 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A graça que salva. Mas nós vemos também a 2 Pedro 3,18, a parte A do versículo, dizendo assim: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, a graça nos proporciona um crescimento saudável, um fortalecimento estável para a vitória em meio a medos e em meio a ansiedades. Então nós vamos ver aqui, amados, que essa obra literária nos traz aqui etapas para o nosso crescimento forte na graça de Deus. A primeira etapa é ter uma visão clara de Deus, ou seja, quando você consegue ver o ser de Deus por completo, em meio à névoa tenebrosa do medo, da ansiedade, quando você consegue ver a pessoa de Deus, você consegue compreender o quão grande e poderoso Ele é em seus feitos e maravilhas. Você tendo a compreensão genuína da pessoa de Deus, a visão total do Senhor, ou seja, naquele que Ele se deixa revelar na palavra, você começa a crescer na graça. Você começa a entender que a graça é o grande amor de Deus revelado a mim e para você, e que Ele faz maravilhas através da sua graça. Amém? A segunda etapa do crescimento que nós podemos encontrar é justamente a compreensão da graça de Deus. A graça, como já falamos, é um favor imerecido. A graça também é a expressão ativa do amor de Deus. E nisso podemos compreender que a graça emana do próprio Deus. E por isso ela é imutável e inconstante. Quando nós compreendemos que a graça emana do próprio Deus, que a graça é a expressão ativa do amor de Deus, que a graça é constante e imutável, nós nos fortalecemos, porque nós temos certeza que tem ao nosso favor algo que estará sempre constante, que não vai falhar, que não vai se alterar no decorrer da história. Dependendo da situação, a graça de Deus permanece a mesma. A expressão do amor de Deus permanece a mesma sobre a minha e a tua vida no cenário atrás da vitória contra os medos e as ansiedades. Só que às vezes, amado, nós esquecemos de como essa graça se comporta. Nós queremos às vezes colocar uma balança de meritocracia, ou seja, quando eu estou sem pecado, ou seja, de maneira assim, pequei pouco hoje, né? Então, eu mereço o favor de Deus. Opa, dei um deslize aqui, um deslize ali, cometi alguns erros durante o dia. Opa, já não estou mais merecendo a atenção de Deus. Isso é uma visão errônea que nós temos. E muitas vezes nós deixamos ser presas dos nossos medos e das nossas ansiedades, porque achamos-nos indignos do agir de Deus, porque nós temos em nossa cosmovisão que nós temos que ser para ter. Nós temos que fazer por merecer. Mas a graça é um favor imerecido. Não há nada que eu possa fazer, que você possa fazer, que venha atrair para Deus o seu favor, atrair de Deus o seu favor para nós. E não há nada que eu e você possa fazer que venha afastar a ação de Deus sobre a nossa vida. É tudo proveniente de Deus. É a vontade de Deus sobre a nossa existência. A graça de Deus é um aspecto constante do seu caráter. Nunca muda. Uma vez que Ele decide amar você, Ele sempre amará você, não importa o que aconteça. Malaquias 3,6 diz assim: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois
consumidos. É o amor de Deus. É o amor de Deus sobre nossa vida, é a sua decisão de nos amar que nos faz merecedor da sua graça. E nós não devemos usar a meritocracia com Deus, porque sempre estaremos devedores. Não somos capazes de fazer nada que venha fazer com que Deus haja ao nosso favor por meritocracia. A graça é de Deus, ou seja, o favor é dele. Sempre seremos imerecedores da graça de Deus. A terceira etapa do crescimento é reconhecer a grandeza da graça de Deus. Olha, quando nós falamos em grandeza, nos vem logo a ideia de pesos e medidas, né? Só que nós não conseguimos aplicar essa capacidade de mensurar algo dentro da graça de Deus, porque a graça de Deus não pode ser medida. Ela extrapola qualquer ideia de quantidade e extensão. Vamos ver o relato de um homem aqui que experimentou a graça de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é Davi no Salmo 23, verso 4. Davi agora, Salmo 36, verso 5 e verso 6. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. A graça de Deus não tem limites para te alcançar. Ela não trabalha com fronteiras para nos atingir. Ela é grande, magnífica, excelsa. Então, não conseguimos adentrar assim na questão de botar limites à ação de Deus. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que ele passe por situações de angústia, de medo, de ansiedade, mas ele sabe que até mesmo lá o Senhor vai estar presente, até mesmo lá a vara e o cajado do Senhor o irá proteger, o irá consolar. Então ele não temerá mal algum. Essa é a graça de Deus, a grandeza da graça do Senhor Deus. E crescendo fortemente na graça, nos traz a seguinte temática conclusiva. Vamos passar para o final já. Todo crescimento traz mudança, e por isso, quando crescemos fortemente na graça de Deus, temos uma nova estrutura capaz de vencer os nossos medos e os nossos anseios. A autora finaliza essa obra aqui, esse tema, a quarta resposta, falando de como a graça de Deus nos transforma, como a graça de Deus nos modifica. Então ela apresenta já aqui que a graça de Deus, ela nos faz ser santo. A graça de Deus nos santifica. Como assim? Ora, se eu compreendo que a graça de Deus é a expressão ativa do caráter de Deus, que a graça de Deus emana do próprio Deus, que a graça de Deus é constante e imutável, que a graça de Deus é grandiosa, ou seja, nós possamos agora nos relacionar melhor na pessoa do Senhor. E quando nos aproximamos de Deus, nós começamos a compreender e entender o melhor e percebemos que Ele é santo. E sede santo como eu sou santo. Ou seja, quando nós aproximamos, conhecemos, quando nós nos fortalecemos no crescimento da graça, nós buscamos a santidade para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Então a graça nos santifica. A segunda mudança na nossa estrutura que a graça nos proporciona nos faz mais confiantes. Ora, como assim mais confiantes? Uma pequena ilustração. Um jovem estava em um avião e esse avião começou a passar por muitas turbulências. Só que ele olhava para o lado e percebia que tinha uma criança calma, tranquila, estava totalmente confiante que iria sair daquela situação sã e salva. Então o jovem chegou para a criança e disse assim: menino, tu não te preocupa não com o que está acontecendo? O menino olhou para o jovem e disse: não, o meu pai é o piloto. Então, amados, nós vemos aqui que nós, quando sabemos quem de fato é Deus, quando nós nos aproximamos de Deus e compreendemos a sua graça, nós começamos a nos comportar de maneira mais confiante, sabendo que nada, ninguém ou qualquer situação, qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E isso, a nossa estrutura fica assim moldada a nos comportar mais confiantes em meio às
às situações de medo, em meio às intempéries, em meio aos ataques de ansiedade que qualquer situação vem a nos proporcionar. Mas ainda há mais uma mudança na nossa estrutura quando nós nos fortalecemos no crescimento da graça. O crescimento da graça nos faz ser gratos. Ou seja, quando nós compreendemos aquilo que Deus fez para nós em nossas vidas, quando nós compreendemos aquilo que Deus conquistou para nós, aquilo que Ele nos colocou ao nosso alcance, nós nos tornamos mais gratos. Por quê? Só se sabe agradecer de fato quando há a real compreensão de que nada te foi dado por seu mérito, foi exclusivamente, unicamente por amor, e que nunca você poderia retribuir sobre igual medida. Quando nós compreendemos a ação salvífica da graça, quando nós compreendemos a ação edificante da graça, nós somos passivos a encarar uma verdade factual. Ou seja, nada que façamos vai retribuir a graça que sobre nós foi derramada em Cristo Jesus. E isso nos faz até uma atitude de agradecer, ser mais grato a Deus, a buscar mais a presença de Deus, agradecer tudo o que Ele fez por nós através da sua graça. E a graça também, ela nos proporciona ser mais perseverantes. Quando nós vimos que a graça é contínua e poderosa e constante, nós temos força para caminhar, temos força para lutar e temos força para vencer medos e ansiedades, porque a graça de Deus é o poder de Deus sendo usado em nosso favor, porque o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Por isso nós somos mais perseverantes, por isso nós continuamos andando, lutando e buscando a vitória em Cristo Jesus. A quinta modificação que a graça faz à nossa estrutura é justamente que nós aprendemos a descansar na graça de Deus. Ora, um amor que se pode confiar é um amor que lança fora todo o medo. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus provou o seu amor por nós, tendo Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores, nós temos a compreensão da dimensão do grande amor de Deus para nossas vidas. Então, devemos simplesmente descansar na ação de Deus ao nosso favor, em meio aos nossos medos, em meio às nossas ansiedades. Por quê? Porque temos um baluarte. Nós temos assim um seguro, um porto seguro, um rochedo da nossa salvação. Para finalizar, Hebreus 4, verso 16. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Bem, amados, que nós possamos crescer fortemente na graça do Senhor Jesus Cristo, pois se assim nós fizermos, nós vamos vencer os nossos medos e as nossas ansiedades, e esse contexto que está aí vai nos servir para nós podermos nos fortalecer, para nós podermos crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, finalizamos aqui e fica aí a quinta resposta que vai ser trazida pelo nosso pastor Antônio, que é as forças de Deus revelada em nossa fraqueza. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar para que Deus nos ajude a nos fortalecer no crescimento da graça do seu amor. Pai, louvamos o teu nome, meu Deus amado, pelo grande amor, Deus, com que tem nos amado, Pai. Que possamos confiar na tua graça, Senhor. Expressão genuína, Deus amado, do teu caráter, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Onde há constância, Deus amado, onde há firmeza, onde há, Deus amado, revigoramento de forças, ó Pai. Nos ajuda a vencer, Deus amado, esse contexto de medo e de ansiedade, pois em Ti somos mais que vencedores. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, amados.